Olá, seja muito bem-vindo. Este é o quarto episódio do Desvendando o Autismo e nós vamos estar conversando sobre o uso de tecnologia no tratamento do autismo. Eu sou a doutora Celeste Oixenaz, médica psiquiatra, e há 23 anos eu cuido de famílias. Sendo que há 7 anos escolhi utilizar também a tecnologia REAC. Vou te contar sobre a tecnologia REAC, quais são os benefícios, os resultados e também vou falar sobre 3 casos e o que aconteceu com esses pacientes. Vem comigo! O autismo é uma condição neurobiológica que pode afetar diferentes regiões do cérebro, como temos visto, de modo que a sua apresentação ela pode ser muito ampla em relação à intensidade ou então a gravidade de sintomas, seja um ou vários. O que significa a grande importância de existir uma equipe multidisciplinar para auxiliar no cuidado desse paciente e dos seus familiares. De modo que são muito grandes os desafios que podem estar envolvidos dentro deste tratamento. Aqui no Instituto Celeste buscamos cada vez mais as abordagens terapêuticas que possam ser não somente funcionais, mas principalmente integrativas. Atualmente temos vários tipos de abordagens, inclusive dentro da neuromodulação não invasiva. Mas qual é a diferença da tecnologia REAC? Ao contrário de outros métodos de neuromodulação não invasiva, a tecnologia REAC tem o diferencial que ela não apenas atua em algumas regiões cerebrais, mas ela tem a capacidade ou a possibilidade de abordar de forma global todos os circuitos do cérebro. Aqui eu vou colocar para vocês os 2 últimos estudos mais recentes relatam os resultados obtidos através do uso da tecnologia REAC com crianças entre 8 a 12 anos de idade. E principalmente os resultados foram em melhora da comunicação social dentro da fala, da interação com os seus gestos, a comunicação, a sua consciência cognitiva, bem como também a sensorial e o comportamento dessas crianças. Quais são os benefícios então? Principalmente, como falei antes, é uma terapia não invasiva, ela não dói, ela não tem efeitos colaterais. Em 40 anos não existe nenhum estudo relatando efeitos colaterais. Ela é uma terapia que pode ser feita em qualquer idade, em qualquer momento. Principalmente, quanto mais cedo ela for feita, maiores são as chances de facilitar a poda neuronal e também poder otimizar a plasticidade cerebral. E agora eu vou contar para você 3 casos que eu escolhi com muito carinho para compartilhar neste vídeo. A primeira história que eu vou contar para vocês é de um menino que chegou aqui e ele tinha 9 anos. Esse menino, do nada, ele parou de brincar, ele parou de escrever, ele foi parando de falar e também começou a se isolar e queria brincar apenas com atividades e brinquedos parecidos como um Lego, de montar, de empilhar. E algo que chamou muito a atenção da mãe dele, além de todas essas coisas, é que ele brincava muito com um dos seus irmãos e ele não queria mais brincar com nenhum dos dois. E aqui vai um áudio do que aconteceu com ele. Vamos escutar? Conta pra nós, o que o REAC faz, Felipe? Sabe o computador? Sim. Tem vários aplicativos, né? Isso. Tipo o Google, o YouTube, vários assim, né? Daí o REAC é como se fosse que a gente que o REAC estivesse organizando assim os aplicativos. E também ele parece que ele atualiza eles, né? Assim, pra a gente conseguir assim mais, como é que assim mais pra gente conseguir assim entender melhor as coisas, né? Legal, isso mesmo. Gente, que 10, adorei a tua explicação. Uau! Incrível. Então tá. E tu quer me contar quais foram os aplicativos que organizou melhor, que tu se sentiu melhor? Mas pra mim foi meio que
Se a minha cabeça fosse um computador... E ela é. Mais que isso, nossa. E aí? Se a minha cabeça fosse um computador assim mesmo, Tá. os aplicativos que teriam atualizado seriam a calculadora, Tá. o Word, que é aquele negócio que a gente escreve textos, né? Uhum. Que mais? Leitura também. Leitura, que seria o aplicativo... o aplicativo... Teria algum aplicativo assim... Um aplicativo daqueles lá que a gente pode pesquisar um livro que vai aparecer pra gente ler, né? Audiobook, de repente. Não. E tem um aplicativo de ter mais vontade de brincar com os outros? Sim. Sim. De fazer tema também? Mais ou menos. Depende do tema, né? Assim, um tema interessante, sim, né? Então tá. Muito obrigada. Que idade tu tá? Tenho 10. 10. Então tá. Vale a pena fazer react, então? Vale. Tá pronto pro próximo depois? Sim. Então tá. Obrigada. E aí, o que você achou? Ah, você quer mais 2 histórias, não é? Então tá bom. O segundo caso é um menino de 7 anos que veio acompanhado dos seus pais e a sua irmã. Esse menino, ele não falava, ele nem sequer sons emitia, e a gente tá falando que ele tem 7 anos, e em alguns meses ele precisa ir à escola. Também era muito difícil estar com ele ou tentar brincar com ele, porque ele não tinha uma coordenação, não havia um entendimento realmente de que aquilo que ele estava fazendo era uma brincadeira. Ele realmente, querido, tinha o cérebro com muitas desorganizações. E outra preocupação muito grande é que o menino ainda usava fraldas. Ele realizou o primeiro ciclo e isso facilitou com que ele começasse a falar alguns sons, mas ainda não eram palavras. Posteriormente, em algumas semanas, ele começou a repetir a mesma fonética de cada palavra. Então, por associação da semelhança dos sons, os pais conseguiam identificar um pouco mais. Aquilo começou a trazer a esperança para eles. Após isso, uma coisa que também foi acontecendo é que ele começava a ter mais coordenação dos movimentos que ele fazia, tanto para comer como poder ir escovar os dentes ou brincar. E posteriormente, o que aconteceu apenas no segundo ciclo da terapia combinada foi que ele sozinho tirou a fralda e ele nunca mais quis usar a fralda. Como ele via os seus pais indo ao banheiro, ele sabia, só que a coordenação não vinha. E ele sozinho foi ao banheiro pela primeira vez. O terceiro caso é um menino de 5 anos. Ele falava muito poucas palavras, no máximo um vocabulário, bem curto. Olhava sempre ao longe ou olhava sempre para baixo. E uma coisa que chamava muito a atenção era a enorme rigidez dele quando havia uma mudança de trajeto ou de horários ou daquilo que estava programado para se fazer. Isso deixava ele emocionalmente muito transtornado, muito irritado e ele acabava se batendo. Ora, uma outra vez, tinha os movimentos estereotipados e eles pioravam quando aconteciam essas mudanças de rotina. Era muito forte o desespero que essa criança apresentava. Isso quer dizer que a intensidade dos sintomas ele era extremamente grande para uma situação muito pequena. Isso era muito sofrimento para eles. Eles vieram então procurar a minha ajuda e, claro, eu sempre estimulo com que eles continuem as outras terapias e não mudem nada, de modo que fica muito mais simples a gente poder ir acompanhando o que acontece.
Raramente a gente modifica o tratamento dos outros colegas, pois ele geralmente está em uma equipe multidisciplinar. Esse menino de 5 anos que não falava, que olhava ao longe, né? Aliás, falava mais pouquinho, então, e tinha muita rigidez e desorganização emocional. Esse menino, após o primeiro ciclo, ele realmente conseguiu principalmente falar. E aí não eram só uma ou outra palavra, ele já estava falando frases após o seu primeiro ciclo. Também foi acrescentado o olhar, ele já começava a olhar outros objetos, outras pessoas. Não mantinha por muito tempo, mas já melhorou a sua comunicação, que ficou muito melhor após o segundo ciclo de terapia combinada. A rigidez e principalmente a desorganização emocional já foi aliviando dentro do primeiro ciclo e se completou. Cada ciclo que esse menino tem realizado, e agora já faz 2 anos que ele está em tratamento, permitiu com que ele pudesse lidar melhor com isso, o que também traz uma melhora da qualidade de vida da família e facilita a interação e a socialização. E aí, gostaram? Querem saber mais? Então, coloque essas perguntas aqui e desejar muito obrigado. E se você já experimentou a terapia REAC e gostaria de contar a sua história, ou de mandar um áudio, ou de repente até um vídeo, para animar, para que outras mães possam ter também essa oportunidade e confiança, então seja bem-vindo. Quero terminar dizendo que cada criança é diferente, porque não existe um cérebro igual ao outro. Nós somos, cada um, únicos. E as respostas terapêuticas também são variáveis, de modo que deve ficar muito claro que nós aqui não prometemos, mas a gente tem resultado de como, aos poucos, gradativamente, a criança vai podendo desenvolver aquilo que o seu cérebro está travando, não está desenvolvendo. E a terapia REAC, ela é um impulsionador, ela é um facilitador junto com as outras terapias dentro de uma equipe multidisciplinar. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Espero ter auxiliado você dentro desses conhecimentos. Um beijo e até o próximo vídeo.